Em jogo dramático, o Remo vence o CSA e cola no G8 da Série C. Paysandu está pronto para enfrentar o Brusque em Florianópolis pela Série B. É o DESF chegando para você, segundo Guerra, a partir de agora. Foi uma vitória dramática, emocionante. Foi uma vitória importantíssima para o Clube do Remo. Com mais de 17 mil pessoas no Mangueirão, o Remo derrotou a equipe do CSA por 2-1 e colou no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Tem a mesma pontuação do Ipiranga de Erechim, perde no saldo de gols. E isso significa que o Remo está vivo na competição. Foi um jogo que poderia ter um desenrolar, um desfecho tranquilo para o Leão Azul. Um primeiro tempo bom do Remo, o Remo fez 1-0 com o gol de cabeça do Níger, que voltou à equipe, teve outras oportunidades, teve o gol não confirmado do Rafael Castro, que fez falta de ataque numa cobrança de escanteio muito parecida com a do gol do Níger, cobrança no primeiro pau feita pelo Diogo Batista, que foi uma peça importante no jogo, e o Níger desviou, da mesma forma o Rafael Castro, só que no caso do Rafael, ele acabou empurrando o defensor da equipe do CSA. O primeiro tempo terminou 1-0 para o Clube do Remo, poderia ter sido mais, sem dúvida. Novidade do time azulino, com a lesão do Bruno Bispo, o Curuá virou o zagueiro centralizado. Jaderson veio fazer a volância ao lado do Pavani e as novidades, Kelvin do lado direito e Guilherme Cachoeira do lado esquerdo. Foi assim que o Remo foi para o jogo e foi bem no primeiro tempo. Como esperava o técnico Rodrigo Santana, a velocidade do Cachoeira foi bem explorada ao longo dos primeiros 45 minutos de jogo. Logo no início do segundo tempo, uma ótima chance desperdiçada pelo Remo. Um chute cruzado do Diogo Batista e o Ítalo não conseguiu chapar para o fundo do barbante. Não demorou muito numa articulação feita pelo Lucas Marques, abertura de bola na direita para o Rafinha e o cruzamento para o gol marcado pelo Thiago Marques de cabeça. 1-1. É importante lembrar que o CSA, desde os 42 minutos do primeiro tempo, ficou sem o seu zagueiro Matheus Santos, que foi expulso pelo segundo cartão amarelo. Então o CSA empatou o jogo com 1 a menos. E isso, de certa forma, desarticulou o time do Remo. O Remo teve dificuldades de compreender o momento de jogo, ficou ansioso também, e esse assodamento atrapalhou as investidas do Leão Azul. O CSA se fechou e jogou de forma reativa, tentando os contra-ataques e criando algumas oportunidades. O técnico do Leão Azul mexeu logo no trio ofensivo. Colocou do lado direito o Pedro Vitor, o Ribamar centralizado e trouxe então o estreante Rodrigo Alves para o lado esquerdo do campo ofensivo. E o Remo tentou, o CSA também dando as suas respostas. Aí Rodrigo Santana foi pro tudo ou nada. Primeiro tirou o Curuá e colocou o Matheus Anjos. Depois tirou Rafael Castro e colocou o Marco Antônio. Foi com tudo para cima, tentando, o goleiro Yuri Sena sendo uma figura importante, fez uma defesa muito boa num toque do Rodrigo Alves praticamente na pequena área, depois na bicicleta espetacular do Ribamar, ele também pontificou, foi uma figura exponencial na sustentação defensiva do time alagoano. Mas aos 43 para 44 minutos do segundo tempo, arrancada do Marco Antônio pela esquerda, um chute forte, Pedro Vitor mais uma vez mergulhou para cabecear, como já havia feito em outro lance, defendido pelo goleiro do CSA. E a bola foi em direção ao gol. No meio do caminho, Ribamar chapou de baixo para cima e mandou para o fundo do barbante. Teve gol do Ribamar. 2-1 para o Remo, festa no Mangueirão, a torcida comemorou e comemorou com muita justiça. O Remo mereceu a vitória, mas poderia ter sido com menos sofrência, sem dúvida alguma. O Remo se permitiu sofrer e deu a todos esse ar de dramaticidade no jogo. De qualquer maneira, o Remo venceu e agora vai para um confronto direto contra a equipe do Figueirense no próximo sábado em Floripa. Os dois estão com 19 pontos. O Remo, pelos critérios de desempate, à frente do Figueira, e o Leão Azul precisa pontuar neste jogo para seguir em busca do acesso, primeiro ao G8 e depois a confirmação da classificação para a segunda fase
e valendo então o verdadeiro acesso, o acesso à Série B do ano que vem. Festiva, emocionante e vibrante a vitória do Remo contra o CSA, para comemoração, é claro, da torcida azulina. O fenômeno azul vibrou bastante e jogou com o time o tempo todo. Nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio da Ressacada em Florianópolis, teremos Brusque e Paysandu pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Papão já em Floripa, pronto para o jogo, com a equipe básica que começou a partida contra a Ponte Preta. A única novidade deve ser o Kevin, de volta à lateral esquerda depois de cumprir suspensão automática. Brian Borges deve voltar a ser opção de banco. Val Soares deve seguir como titular no meio-campo, no lugar do Leandro Vilela, e o Paulinho Boia, autor do gol da vitória contra a Ponte Preta, seguramente estará no lado esquerdo ofensivo, no posto que era do Esli Garcia. Então o time do Paysandu não terá nenhuma outra novidade que não seja a presença do Kevin do lado esquerdo do setor defensivo do Papão. Até porque Quintana segue no departamento de saúde bicolor e não terá condições de enfrentar a equipe do Brusque. O Brusque está na zona de rebaixamento, vem de um empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto em São Paulo, no interior de São Paulo, no estádio Santa Cruz, e isso deu um certo ânimo para a equipe catarinense. Mas o Brusque tem oscilado demais, não é um time confiável. E o Paysandu seguramente terá uma torcida interessante presente na Ressacada, como campo neutro, é bom que se diga, para esta partida. Então o Paysandu pode e deve pontuar no jogo desta quarta-feira. Uma vitória seria fundamental para o Paysandu se aproximar cada vez mais do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Papão está pronto para o jogo e vai a campo com Diogo Silva, Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Kevin, João Vieira, Val Soares e Casares, o articulador da meia cancha bicolor, e Jean Dias, Nicolas e Paulinho Boia. É o time bicolor para este jogo contra a equipe do Brusque. Lembrando que o Paysandu joga com o Brusque, volta para Belém para na segunda-feira enfrentar na Curuzu a equipe do Novo Horizontino. É a reta final do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Papão quer fazer gordura, quer criar uma poupança para ficar tranquilo em busca do objetivo maior, que seria o acesso, o sonhado acesso, que já virou assunto nas rodas dos torcedores do Paysandu por esta invencibilidade de 7 jogos, estas vitórias seguidas agora finalmente acontecendo, e o Papão está firme e forte, está em viés de alta na Série B do Brasileirão. É isso, amigos, saúde a todos, até a próxima!